Olá pessoal, estamos no nosso terceiro episódio da segunda temporada dos Pensamentos do Isolamento. Você que acompanhou toda a jornada no Sermão do Monte, agora estamos falando sobre o reino de Deus. Muito bem, tem que ser como uma criança para entrar no reino. Tem que mudar a cabeça. Não é igual ao que você está pensando. Não é. Os judeus tinham em mente uma ideia sobre o que seria o reino de Deus. Eles tinham uma ideia porque eles já conheciam o reino de Israel. Eles estavam acostumados a ter um rei e esse rei era ungido por Deus. Eles eram acostumados a ter o sacerdote no templo que levava a Deus as suas ofertas e fazia a mediação entre eles e Deus. E também conheciam toda a sua história e as palavras dos profetas, porque os profetas também faziam parte no contraponto entre a religião representada pelos sacerdotes e a política representada pelos reis. O rei e o sacerdote eram ungidos por Deus, mas tinha sempre alguém que dizia, tá errado em rei, tá errado em sacerdote. Aliás, se você pegar todos os profetas, os pré-exílicos, os exílicos, os pós-exílicos, as palavras de Miqueias, as palavras de Isaías, as exortações que nós vemos em Jeremias, ou mesmo as palavras de Elias e Eliseu contra Acabe e contra Jezabel, sempre você vai ver, ou mesmo Malaquias, as palavras contra os sacerdotes, as palavras proféticas eram o contraponto. E o profeta não era ungido, ele não tinha uma linhagem. Filho de rei seria rei, o filho de sacerdote seria sacerdote. Mas o profeta aparecia do nada. Ele vinha do nada porque Deus dizia, essa é a palavra que você vai dizer para o meu povo, vai dizer para o rei, vai dizer para o sacerdote. Era muito doido. E esse sistema de comando vigorava bem. Se você tinha uma lei, e você tinha a religião, e você tinha os profetas. Lucas 16:14, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação para Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Mas é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Que louco que Jesus está dizendo aqui. A lei e os profetas vigoraram até João. Agora está sendo pregado o evangelho. Vocês não vão modificar nenhum tio e nenhum jota do que está na lei, porque ela contém também os atributos de Deus e a história e as profecias dos profetas demonstram o caráter de Deus, o seu amor, demonstram como ele desejava a pureza, a justiça ao seu povo. Mas aquele sistema vigorou até João. E isso era terrível para saduceus, na aristocracia judaica, que eram unidos com Roma, junto com os herodianos. Era maravilhoso para os fariseus, que colocavam as pessoas debaixo das suas interpretações dos 613 mandamentos. Aí vem um Jesus que vira as mesas e fala, acabou a brincadeira. A lei e os profetas vigoraram até João. Agora é o evangelho do reino. Meu Deus do céu, tinha que ser crucificado mesmo. Você está mexendo na galinha dos ovos de ouro desses caras. Nós é que achamos que quando lemos o Antigo Testamento, nós precisamos de um novo Moisés, nós precisamos de um novo Josué, nós precisamos de um novo Davi, nós precisamos de voltar para a lei, nós precisamos de um novo Salomão, nós precisamos de um novo Sansão, nós precisamos daqueles poderes e daquelas unções de reis, de sacerdotes como Samuel, ou de profetas como foi Jeremias, Isaías, e todos eles foram grandes homens de Deus.
Todos eles foram usados por Deus. Todos eles venceram inimigos. E nada disso pode ser apagado. Mas a lógica de comando não é mais essa. A lógica que agora governa a sua existência e resolve a sua humanidade não é mais essa. Porque, na verdade, essa era um sinal do que viria. É por isso que nós dizemos e lemos em Hebreus e em todo o Evangelho, o Novo Testamento, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote. Ou mesmo a mulher samaritana, quando ele desvenda a sua vida, diz: eu vejo que tu és um profeta. Jesus é o Rei, o profeta e o sacerdote. Reis, profetas e sacerdotes eram uma tríade de comando no Antigo Testamento. Mas isso era profeticamente um prenúncio do reino que ainda viria, porque eles esperavam o Messias. O problema é que eles esperavam o Messias que continuasse nesse mesmo eixo, ou pelo menos nessa mesma lógica. E ele vem para ser o rei, o profeta e o sacerdote e o sacrifício e a ressurreição e o caminho e a verdade e a vida. E ele é tudo em todos. Louco, né? Doido demais. É que nós olhamos para o Antigo Testamento e é maravilhoso seguir a igreja com o Antigo Testamento. Porque lá tem maldição, lá tem rei, lá tem quem manda, lá tem a pirâmide. O cara lá tem o ungido, lá tem o sacerdote, lá tem o profeta que manda em todo mundo e lá tem o rei que é autoridade. Aí Jesus vem e diz: acabou. Isso aí vigorou até João. De João para frente é o evangelho do reino. Eu sei como você está se sentindo agora. Eu sei que você olha para a sua vida religiosa e você é comandado por profetas, reis e sacerdotes. E sempre alguém tem uma palavra e uma lei para você. E sempre te achatam, te oprimem, te esmagam e te sugam. E Jesus diz: mas não é mais para ser assim. Aí você me pergunta: Zé, por que então tanta gente vive a vida espiritual baseada nessas coisas? Porque é muito mais legal. Como é que vão conseguir oprimir você e arrancar de você o que querem se pregarem a liberdade do reino de Cristo? Se pregarem que somos iguais agora. Se pregarem que somos servos uns dos outros e somos irmãos e não mais súditos uns dos outros. Que o maior serve o menor e que todos seremos como crianças e que temos que mudar a nossa cabeça porque chegou o reino da igualdade, da justiça e da verdade que é Jesus Cristo. Como é que vão te dominar? E como é que a religião vai ter autossustentabilidade? E como é que os impérios vão permanecer de pé se você acreditar no Evangelho do Reino? Espero que você consiga dormir com esse barulho. É apenas o 3º capítulo dessa 2ª temporada dos Pensamentos do Isolamento. Mas não sou eu que estou dizendo. Por isso que eu posso falar com tranquilidade. Quem disse foi Jesus. A lei e os profetas vigoraram até João. Agora é o Evangelho do Reino. Até o próximo. Valeu!